Olá, meus irmãos e minhas irmãs, eu sou William Gonçalves e este é o nosso Evangelho no Lar, que sai todos os domingos aqui no canal Na Luz do Espiritismo. É uma alegria ter você aqui em mais um domingo. Obrigado pela sua presença. Pedir a você que nos ajude curtindo, comentando, compartilhando também o Evangelho no Lar com amigos, grupos espíritas. Você ajuda o Evangelho a chegar a mais corações amigos, e nós agradecemos a todos que aqui estão, a todos que ouvirão no futuro também este Evangelho no Lar. Receba o nosso abraço vibracional. Hoje é dia 27 de outubro do ano de 2024, finalizando o mês de outubro, o último Evangelho deste mês de outubro do ano de 2024. Obrigado a você que acompanhou todos os evangelhos do mês de outubro. Se você não acompanhou, eu recomendo. Foi um mês especial sobre o Espiritismo e vamos finalizar hoje também falando mais uma vez sobre o Espiritismo, um tema de suma importância que é a base aqui do nosso Evangelho no Lar. Nós trazemos a base do Evangelho segundo o Espiritismo, escrito aí por Allan Kardec, claro, conduzido pelos Espíritos Superiores. Quando você vai ler o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos diversas psicografias, passagens. Então, nós podemos dizer que o Evangelho segundo o Espiritismo foi uma obra psicografada por diversos autores, e é claro, com base ali no Evangelho, em especial do Novo Testamento, da passagem do Cristo sobre a terra, sobre o que ele trouxe para nós da Boa Nova, e também o Espiritismo traz para nós o Consolador, o consolo. Vamos entendendo então, neste mês de outubro e finalizando hoje, com um tema super importante que é a decisão interna de ser espírita, a decisão que é individual e interna. Hoje também nós tivemos aí segundo turno, de eleições em várias cidades do Brasil. Vamos vibrar aí pelos candidatos que com certeza agora não teremos mais eleição esse ano, então irão assumir as prefeituras, e nós vibramos por esses que vão ser decididos hoje, no dia de hoje, o resultado, e a gente vibra aí por essas cidades. Vamos então pedindo autorização ao nosso mestre amigo Jesus para iniciarmos este Evangelho e o nosso combinado de sempre. Vamos trazer no pensamento um local que nos liga a Deus de alguma forma, uma paisagem, neste momento para nós nos desligarmos um pouco dos problemas, da correria da semana, dos trabalhos que nós temos, das responsabilidades, tanto no lar quanto no trabalho em geral, pedindo a Jesus, esse mestre amigo, que possa conduzir este trabalho, direcionar na intuição, que através da minha voz nós possamos entrar no lar de vocês, com muito respeito, com muito carinho, para levarmos um pouco deste conhecimento que é sobre Jesus, sobre o Espiritismo. Deus, Pai amado de infinita bondade, neste momento, Senhor, nos reunimos aqui, neste Evangelho, para trazermos alguma reflexão para os nossos irmãos encarnados e desencarnados que porventura estejam neste momento escutando o Evangelho ou ouvirão no futuro. Pedimos por todos eles, independente dos que estão ouvindo agora ou dos que ouvirão depois, que eles possam entrar em conexão com a vibração de Deus, o nosso Pai amado, que se reflete para nós em cada gota de água do oceano, dos rios, das cachoeiras, em cada gota de água que vem do céu, que se materializa para nós através das nuvens, dos animais, das árvores, das flores e também das montanhas. Em tudo nós podemos ver a construção divina, mas a mais importante é a construção divina interna. Essa conexão que nós temos de nos ligar a Deus, independente da religião que nós escolhermos, do caminho que nós escolhermos para chegar até a Deus, porque isso é uma decisão interna e subjetiva, que nós possamos conseguir ver a essência divina em tudo e todos. Somente assim conseguiremos, mais uma vez, exercer o que Jesus nos ensinou,
amar o próximo como a nós mesmos, somente amando e entendendo que todo ser tem a sua essência divina e são, de alguma forma, nossos irmãos, porque vibramos com uma essência que emana do Pai. Sendo assim, juntos e muito agradecidos, vamos iniciar este Evangelho no Lar. Que assim seja, graças a Deus. Mês de outubro, mês de falarmos mais uma vez aí sobre o Espiritismo, finalizando esse mês, e o tema não poderia ser diferente. Nós percorremos durante esse mês diversos temas espíritas, por isso que eu indiquei aqui no início do Evangelho. Se você não assistiu, volte depois que terminar este, não precisa ouvir na sequência, mas só para nós entendermos um pouquinho. É claro que o que nós falamos aqui não é tudo sobre o Espiritismo, é necessário estudar as obras de Allan Kardec, se aprofundar na base espírita. E hoje, como eu estou reforçando muito aqui no nosso Evangelho, na internet, nós temos muita facilidade para adquirirmos conhecimento, só observarmos as fontes. Nós falamos então a características de um verdadeiro espírita, que foi o primeiro, a afabilidade e doçura, e depois o espiritismo e a fé racionalizada, o raciocínio, a coesão e o bom senso que o espírita deve ter. E hoje, aí, para finalizar o nosso mês, nós vamos falar do espiritismo como uma decisão interna. Nós sempre pontuamos aqui, então, que o Espiritismo não tem um batismo físico. Nós não temos o ritual de nos batizarmos ou de entrarmos numa água, enfim, como outras religiões. Como seria, então, o batismo do espírita? O batismo do espírita é a decisão interna. Por isso, uma pessoa pode frequentar o centro espírita 10 anos e ainda não ter se batizado internamente para o espiritismo, enquanto outra, às vezes, está frequentando há 6 meses e já se batizou internamente para o espiritismo. Nós não temos um marco para esse início, porque esse início é muito individual. Tem outras que já vão frequentar o centro há mais de 25 anos ou nunca frequentaram e se tornaram internamente espíritas, porque Kardec pontua que para sermos verdadeiramente espírita é necessário reforma íntima, melhoria interna. Allan Kardec traz a ideia de que o desenvolvimento espiritual é, antes de tudo, uma responsabilidade pessoal, e não algo que se delega a intermediários ou práticas automáticas. Isso está diretamente ligado ao conceito de livre-arbítrio. A possibilidade de cada espírito decidir os próprios caminhos, aprender com seus erros e modificar-se de acordo com seu entendimento e progresso. Por isso, Kardec pontua que o Espiritismo não tem essa ritualística, como tem em outras religiões, que nós respeitamos, tá, pessoal? Só que o Espiritismo tem uma forma diferenciada de ver. Porque o que adianta se você se batizar, mas o seu coração ou internamente a sua decisão de mudança não muda nada. Você continua avarento, arrogante, mesquinho, maldoso, vingativo. Não vai adiantar nada, vai ser apenas um ritual. Até mesmo você que está ouvindo aqui, se for de outra religião, que exige o batismo, faça essa reflexão. Ao tomar a decisão de praticar o ritual, é uma decisão séria, é uma decisão profunda. Por isso que nós também sempre pontuamos aqui que não é por frequência em casa espírita, nem por frequência em reunião mediúnica, nem por a pessoa dar ou não palestra, que a pessoa se torna espírita. Não tem nada a ver, isso são trabalhos voluntários. Como eu disse, pode ter um palestrante lá que está há 16 anos dando palestra e ele ainda não se considera espírita internamente. Significa que ele é uma má pessoa? Não, às vezes ele ainda está nesse processo. Por isso, nós não podemos julgar o interior da pessoa, porque nós não sabemos. Mas quis trazer esse tema
para nós entendermos que essa decisão interna, esse primeiro passo, é extremamente importante. Como então que nasce um espírita? Como que uma pessoa começa a dar os primeiros passos no espiritismo? O espiritismo, ele vai te convidar sempre a uma aceitação consciente e racional de seus princípios. Kardec faz questão que cada um analise a doutrina e acredite ou não. Então Kardec ele propõe que ao você ver um tema espírita, suponhamos que você não seja espírita ou ainda não teve essa decisão interna. Kardec convida você, antes de decidir, estudar. Ler as obras básicas, ler os livros, outros livros espíritas, aprofundar-se e aí sim tomar a sua decisão, justamente para você desenvolver a sua fé raciocinada, que nós falamos na semana passada. Kardec não traz dogmas extremamente prontos. É isso e você tem que aceitar. Até mesmo porque ele pesquisou e ele combateu muito o que na época a Igreja Católica fazia, a determinação, como a questão do céu e inferno, quando ele fala que não é fora da igreja que não há salvação, é fora da caridade. Ali já demonstrava, ele não, né? Provavelmente os espíritos superiores que intuíram ele dessa forma. Não é fora da igreja, é fora da caridade, é fora da reforma íntima, é fora da sua mudança subjetiva e interna. Então, o espírita, ele nasce da conscientização, do aprendizado. A doutrina não promete facilidades. Vou repetir porque é tema importante. A doutrina espírita, não promete facilidade. É parte do princípio de cada um precisar se examinar e tomar decisões muitas vezes complexas e solitárias em prol da própria evolução. Então, nisso o espiritismo diferencia de outras religiões. Nós não vamos estar ali em cima do púlpito, o palestrante, pois se ele está fazendo errado, prometendo facilidade, porque ele não conhece a programação reencarnatória de todo mundo que está na plateia. E principalmente, não só a programação reencarnatória, ele não sabe as provas e expiações que essa pessoa vai ter que passar e nem as decisões internas. Porque lembra o que Kardec falou para nós? 80% das coisas que nos acontecem são de decisões da vida atual. Mais de 80%. Somente uma pequena parte vem de vidas passadas. Então, como está a sua aceitação nesta atual encarnação? Por isso, o espiritismo não promete facilidades, como outras religiões. Venha e seja feliz, e Deus vai curar todas as suas feridas. O espiritismo propõe o quê? Você entender o porquê dessas feridas e o que você pode fazer no aqui e no agora para modificar a sua conduta, para um futuro mais equilibrado. Não quer dizer com menos problemas, porque problemas nós teremos, porque tem a vicissitudes da vida. Por isso, pessoal, nós já vamos percebendo aqui nesse início que muitas pessoas já desistem do espiritismo logo nos primeiros anos, porque às vezes elas ainda estão na ilusão de facilidade da vida. Eu vou lá fazer isso e aquilo e vou ser retribuído. Além disso, nós somos reencarnacionistas. Esse é um elemento fundamental no espiritismo. Reforça a ideia de que cada decisão interna afeta não só o presente, mas o futuro espiritual do indivíduo. A cada nova vida temos uma oportunidade de ressignificar nossas ações e traçar um caminho mais consciente e assertivo, baseado na decisão de desenvolver virtudes e nos afastar de vícios. Compreenda bem isso. O espiritismo, então, compreendendo a reencarnação, para você, obviamente, se tornar espírita, né, você já tem que compreender um pouco a reencarnação, mas muitas pessoas podem até não acredito 100% na reencarnação, mas eu gosto da filosofia espírita. Tudo bem.
A pessoa pode ainda estar no início e não compreender 100%, tudo bem. Mas através da reencarnação nós vamos entendendo essas ressignificações. Então, entenda bem como funciona esse batismo. A individualidade e a consciência do livre-arbítrio. Importante tema. No Livro dos Espíritos, vou deixar as questões aqui para vocês. Nas questões de 825 a 872, Kardec vai dizer sobre a lei de liberdade. Kardec explora o livre-arbítrio como um atributo essencial do espírito. Ele explica que todos os seres têm liberdade de pensamento e decisão, podendo assim optar pelo caminho que consideram mais adequado ao seu progresso. A ideia central é que o espírito é responsável pelas suas escolhas e, com isso, pelos efeitos que decorrem de suas ações. É uma construção de autossuficiência moral. O indivíduo toma as rédeas do seu destino e assume a responsabilidade por seu desenvolvimento espiritual, o que reforça que a evolução depende de uma decisão interna e consciente. Observe aí, então, a questão do livre-arbítrio, da liberdade que nós temos e das escolhas. Ah, mas eu escolhi isso inconsciente. Mesmo assim, foi você. Uma fração de você escolheu. Ah, eu fiz isso sem querer. Não, nós fizemos conscientes. Por isso o Espiritismo propõe autoconhecimento. Internalize esse autoconhecimento. Compreenda quem é você. Aprenda a tomar decisões de forma mais segura, mais assertiva. Aprenda a dizer não para coisas que você não quer. Isso tudo vai nos ajudando na tão famosa reforma íntima. Com muito carinho, com muito cuidado, com muita auto-observação. Faz parte também dos nossos processos de batismos internos. A evolução de vida e o propósito de vida terrena. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec interpreta os ensinamentos de Jesus sobre uma perspectiva que incentiva o autoconhecimento e a reforma íntima. Em todo o Evangelho segundo o Espiritismo, quase todos os itens lá, se vocês forem olhar nas entrelinhas ou nas explicações dos Espíritos, nós vamos observar Kardec e a espiritualidade superior falando sobre o autoconhecimento, a reforma íntima e a nossa responsabilidade diante do viver. Está tudo ali escrito e nós estamos lendo aqui a cada domingo um pedacinho. Na visão espírita, os desafios e dificuldades na vida não são castigos, mas oportunidades de aprimoramento moral. Não vemos, então, as nossas vicissitudes, provas e expiações como castigo, uma punição. Bateu, vai apanhar também. Até mesmo porque não funciona assim a lei de ação, a lei de causa e efeito, popularmente conhecida como ação e reação, mas é lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito não funciona numa linha reta, porque a pessoa ainda pode modificar e ela pode resgatar de forma caridosa. Nós já explicamos isso aqui. Por exemplo, se você assassinou alguém no passado, tirou o direito de uma outra pessoa viver, essa pessoa, o que matou, pode se arrepender, modificar sua conduta, sua moral, ir para o plano espiritual, pedir perdão para o espírito e solicitar à espiritualidade uma oportunidade deles reencarnarem como pai e filho. E ele passar ali na vicissitude da vida, ou seja, nas questões da vida, nos probleminhas familiares que todos nós temos, um ou outro, burilar essa questão, diluir essa questão e perdoar. Quantos de nós não conseguimos perdoar numa encarnação? E aí precisamos reencarnar com esses desafetos. Não é um castigo, pessoal, muito pelo contrário. Deus nos dá a oportunidade de revermos com outros olhos ou de trocarmos de papéis. Às vezes, quem era pai vai ser filho, quem é filho vai ser pai. Se éramos primos, vamos ser irmãos, para ficar mais juntinhos ali, nascermos perto. Termos que dividir os brinquedos, os pais, a cama, enfim. Às vezes tem que vir como gêmeos, às vezes tem que vir lá muito pertinho, às vezes casa. Enfim, nós vamos entendendo essas questões de ligações espirituais que são necessárias
Deus vai nos dando as oportunidades a cada dia para nosso aprimoramento. Está lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos do Evangelho segundo o Espiritismo. O entendimento da dor e da adversidade é um convite para que o indivíduo reflita internamente sobre suas ações e faça as escolhas que o levem a um estado de maior harmonia espiritual. Esse processo nunca, jamais, pessoal, pode ser imposto por uma outra pessoa. E mesmo que uma outra pessoa tente, ela não irá conseguir, porque esse processo é individual. Por isso que às vezes a gente fala, por que o espírita não vai evangelizar na rua? Não nos cabe fazer isso. O espiritismo é uma filosofia, uma religião pública. Os livros hoje são públicos, podemos baixar na internet, tem vídeos na internet gratuitos. Os centros espíritas estão de portas abertas para receber quem quiser, na hora que quiser, na hora que tem palestra, pode entrar, mas tem que ser uma decisão do sujeito. Ah, William, mas a pessoa chegou e me perguntou sobre o espiritismo. É uma decisão interna dela, ela já está querendo ali conhecer alguma coisa. Ela chegou para você, ela sabe que você é espírita e perguntou, me explica aí como funciona a reencarnação, o que vocês acreditam? Aí sim é uma oportunidade, você pode explicar. Não quer dizer que com a sua explicação essa pessoa vai se tornar espírita. Não. Ou pode não se tornar, ou pode demorar anos, ela vai apenas compreender o que você falou. O que decide se ela vai ser ou não? Decisão interna da pessoa. Escolha, ela vai autoavaliar e vai entender se sim ou se não. Nós não controlamos a decisão do outro, lembremos sempre disso. Por isso, isso tem que ser muito bem entendido. Essa decisão é interna, subjetiva e muito criteriosa, porque cada um vai seguindo ali o que mais se aprimora. Tem muitas pessoas, nós já dissemos aqui, tem várias religiões ou seguem vários tipos de religião e a pessoa é feliz assim, consegue controlar, consegue se equilibrar em diversas religiões, está tudo certo. Porque o que Kardec fala? A harmonia espiritual, cada um conquista ela. Então nós não temos que tentar conseguir essa harmonia espiritual para termos uma vaga no nosso lar, ou na Alvorada Nova, ou na Colônia das Águas, nada disso. Essa harmonia espiritual, ela é de tal forma, como eu disse na prece inicial, o equilíbrio com Deus é tão amplo que em qualquer lugar que você estiver, você estará em paz, amando cada situação. Vai demorar para conseguirmos isso? Depende de cada um de nós. Essa harmonia espiritual depende de cada indivíduo, das suas personalidades e do que ele faz. E para isso nós precisamos de quê, né, pessoal? Autodisciplina e a tão falada reforma íntima, que nós temos um evangelho aqui que eu explico sobre a reforma íntima, então não vou me aprofundar muito, só relembrando, né, a reforma íntima ali, como nós falávamos, é igual uma casa mesmo, quando a gente resolve, reformar, né, dar um trabalhinho, uma mão de obra, tem que contratar pessoas para fazer o serviço, qual material a gente quer, se vai mudar isso, se não vai, se vai construir mais um banheiro. Assim também é a nossa reforma interior, a nossa reforma íntima, dá algum tipo de trabalho, demanda algum tempo. Tem setores que a gente vai deixando para lá, às vezes a obra termina e algum setor ali fica, um quartinho que não conseguiu terminar, enfim. Cada um vai seguindo a sua reforma íntima. No livro dos médiuns, Kardec menciona que a mediunidade é a mais ampla habilidade espiritual, mas ela exige disciplina e responsabilidade pessoal para os médiuns aí. Lembrando que médium não é uma condição do espírita, médium é uma condição do ser humano. Nós temos médiums em diversas religiões. Temos médiums em todas as religiões, porque podemos perceber o plano espiritual. Todas as religiões têm médiums, só que cada uma pode falar de um nome diferente. As religiões que falam sobre mediunidade, candomblé, a umbanda, religiões que entendem um pouco mais sobre a reencarnação, mas
o médium não necessariamente irá trabalhar no espiritismo. Então, o desenvolvimento mediúnico não é uma habilidade pronta. Tem que o quê, né, pessoal? Treinar, estudar, entender esse processo, se autoconhecer, enfim. Um processo bem profundo, a gente não vai entrar nesse tema aqui, mas só para nós pincelarmos sobre essa questão da decisão interna. Ah, William, a pessoa é médium, ela vê espírito. Nossa, ela recebe carta psicografada, ela vai ser espírito então. Não, o que eu falei no início? Espiritismo é uma decisão interna, não é porque a pessoa é médium que ela vai se tornar espírita. Ela pode ser de outra religião ou não ter religião nenhuma. Se declarar universalista, espiritualista e trabalhar de uma outra forma. Isso também é uma decisão interna da pessoa. E às vezes vai fazer o bem, tão quanto um médium dentro de um centro espírita, não vai cobrar pela mediunidade, vai amar o próximo e às vezes vai evoluir até mais rápido que um médium dentro de um centro espírita. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ah, mas a mediunidade pode facilitar ele se tornar espírita? Pode. Você vê o espírito, ter certeza da reencarnação, pode ser um passo a mais, sim, mas ainda assim é uma decisão interna. Emmanuel, né, o grande Emmanuel, um dos mentores aí do Chico Xavier, vai dizer sobre a importância da decisão interna no livro Pensamento e Vida. Ele afirma que o pensamento é a base de toda a criação e progresso espiritual. E cada pensamento é uma decisão interna que molda os nossos destinos. Emmanuel traz no livro: nós somos herdeiros de nós mesmos. Uma frase que sugere que cada escolha, que cada atitude interior traz consequências diretas para a jornada do espírito. A consciência dessa responsabilidade interior é, portanto, uma das bases do caminho evolutivo do espiritismo. Lembrando aí, né, pessoal, Chico também falava muito sobre isso, né, sobre essa decisão interna, essa responsabilidade. No livro A Gênese, Kardec fala sobre a criação divina e a relação com a lei de progresso, apontando: Deus oferece as ferramentas e a liberdade para que o espírito progrida. Ou seja, Deus nos dá a ferramenta necessária, o corpo físico, o planeta, pessoas para nos instruir, cabe a nós então a decisão interna. Kardec reforça que o espírito possui em si os recursos para avançar e corrigir seus próprios equívocos, destacando a importância do esforço mental. Não se trata de imposições externas, mas sim de uma convocação. Lembra onde ficam as leis de Deus? Kardec fala isso, na consciência. Então, quando nós erramos, que vem aquela vozinha, a gente fala: poxa vida, né? Eu acho que eu errei nisso, não deveria ter agido desta maneira, poderia ter diminuído o tom, nossa, meu Deus, me desculpa, vou ter que ir lá pedir desculpa para a pessoa, da próxima vez eu não vou fazer. Tudo isso faz parte de uma reflexão interna nossa, que nós precisamos ouvir, sim, com muito carinho, às vezes, sem ficar bitolados, obviamente, mas entendendo: nossa, será que eu errei mesmo? Deixa eu pensar aqui, não, realmente eu errei, eu preciso modificar. Todos nós temos essa voz na consciência, todos nós, não adianta. Essa voz que de uma hora ou outra vai nos alertando sobre o nosso papel na sociedade. E é claro, né, a gente não pode terminar essa reflexão de hoje, eu sei que já está quase chegando aí a 30 minutos, sem falar da fé. A fé é de suma importância para sermos espíritas, para tomarmos essa decisão interna. Mas ainda assim, olha o que o Kardec fala sobre a fé. A fé do espírita, ela não é cega. Ela é uma fé raciocinada, como nós falamos na semana passada. É uma convicção que se constrói a partir do entendimento e da reflexão. Kardec fala muito sobre isso no Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente no capítulo que vai dizer a fé que transporta montanhas, onde nos diz que a fé verdadeira é aquela que sabe o porquê da sua crença.
ela nasce de um exame interno, uma decisão consciente de confiar nos princípios espíritas, por meio do raciocínio e da compreensão, e não apenas por imposição ou tradição. Ah, eu sou dessa religião por tradição familiar, já venho de 6 gerações. Mas nunca ninguém refletiu, vocês nunca analisaram se faz sentido para vocês essa religião, porque religião tem que fazer sentido para nós. Religação com Deus tem que fazer um sentido, tem que nos trazer algo interno. E é isso que Kardec fala. Essa fé, ela não pode ser imposta e nem vir por tradição. Podemos manter, sim, tradições culturais, às vezes é necessário, é interessante, sim, mas nem sempre nós precisamos seguir a religião, porque nós temos que decidir por nós mesmos. A fé, nesse sentido, é também uma escolha interna e ativa. Não se trata de aceitar dogmas sem questionamento, mas sim de decidir, a cada momento, nutrir uma confiança sólida nos princípios da doutrina, na justiça e na bondade divina. Essa fé é fortalecida pelo entendimento das leis espirituais que explicam o porquê dos desafios e das provações da vida. Assim, no Espiritismo, a fé é um convite à lucidez no autoconhecimento. Ela é um dos motores que impulsiona a decisão interna de transformação, pois é a partir dessa fé raciocinada que escolhemos enfrentar os desafios da existência com coragem e resignação. A fé, portanto, conclui o conceito de decisão interna da doutrina espírita. Ela é uma força ativa e racional que nos conecta à essência do que buscamos ser e fazer em nossa jornada espiritual. Lembrando, pessoal, que nós precisamos fazer essa análise constante, porque reitero e finalizo aqui dizendo que Kardec não nos falou que é fora do Espiritismo que não há salvação, e sim fora da caridade. Então não importa a religião, importa o caminho que nos faz chegar a essa evolução espiritual. Claro que muitos de nós que aqui estamos, escolhemos o Espiritismo por diversos motivos, cada um tem uma decisão interna por que escolheu o Espiritismo. Cada um de nós sabe por quê, qual ponto tocou mais, qual questão fez mais sentido, e é isso mesmo, cada um de nós está ligado de alguma forma, outros podem ser igual, outros completamente diferente. A reforma íntima, ela é o chamado silencioso da alma para a verdadeira paz. É o trabalho mais profundo e pessoal que um espírito pode realizar, pois envolve encarar os próprios limites, aceitar os próprios erros e decidir no íntimo ser alguém melhor. É um processo contínuo onde cada esforço conta, cada pensamento é um passo e cada pequena vitória interna reflete o avanço de nós no caminho espiritual, evolutivo e, é claro, antes de tudo, essa decisão interna. E se nós estamos aqui no Espiritismo, vamos ser verdadeiros espíritas. Não adianta também estarmos só uma parte de nós na religião. Melhor, às vezes, nós evoluirmos, prosseguirmos então para outras que nos fará evoluir melhor. Como os espíritos superiores nos dizem, não importa as paredes que te cercam, importa a sua conduta moral e espiritual diante dessas pessoas ou diante de si mesmo, porque é interiormente que ocorre essa mudança nossa. Bom, pessoal, vamos finalizando essas 4 semanas aí de temas importantes sobre o Espiritismo. Espero ter conseguido clarear um pouco sobre vocês. Falar sobre Espiritismo é também falar sobre o Evangelho, pois o Espiritismo nos ajuda muito na reforma íntima. É uma religião que, sem dúvida alguma, nos faz pensar muito sobre a nossa responsabilidade pessoal, sobre a nossa caridade, sobre modificarmos como sermos seres humanos um pouco melhores, um pouco mais pontuais nas nossas decisões. Eu espero que vocês tenham sido tocados de alguma maneira. Vamos então para a nossa meditação final,
trazendo no pensamento novamente essa paisagem que nós gostamos para recebermos o passe, um momento vibracional, agradecendo aí a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, e vamos já pedindo a Jesus que autorize esse passe. Nós estamos nesse local que nós estamos plasmando no nosso pensamento, cada um de vocês irão seguir para este local tranquilamente, sentar-se tranquilamente, agradecer a Deus, agradecer a Jesus, a espiritualidade amiga e superior, que possa neste momento nos ajudar nessa transfusão de energia à distância. Que os amigos espirituais, queridos irmãos, possam de alguma forma, neste momento, ajudar os nossos irmãos e irmãs que estão ouvindo este momento de passe. Queridos, vamos trazer no pensamento também alguém que esteja precisando do passe, alguém adoecido ou alguém que esteja recém-desencarnado, que neste momento precisa dessas vibrações mais contínuas. E vamos pedir a Jesus, Ele nos ensinou a pedir, vamos mentalizar este momento de passe. E vamos pedir por nós também, se você tem alguma questão, algum problema, que você queira neste momento pensar e pedir a espiritualidade, não deixe para amanhã. Peça, Jesus falou que podíamos pedir. Enquanto vocês recebem essas energias desses benfeitores que estão aqui nos ajudando a finalizar este momento de oração, eu vou fazendo a prece final. Senhor nosso Deus, Pai de infinita bondade e amor, gratidão, muita gratidão por este momento de evangelho, de reflexões, de elevar os nossos pensamentos e de recebermos essas boas energias. Finalizamos o mês de outubro e nós agradecemos por ele. Iniciamos já no próxima semana, o mês de novembro. Pedimos, Senhor, nos guarde e nos proteja neste mês que vai se iniciar e nessa semana também. Já estamos também nos aproximando no fim do ano de 2024. Ainda temos 2 meses, mas pedimos a Tua proteção ao guardar este ano. Pedimos também pelas pessoas que irão assumir as prefeituras e também os cargos de vereadores e vereadoras do ano de 2025, que eles possam receber a intuição necessária para trabalhar em prol daquilo que eles mesmos prometeram para a população. Pedimos, Senhor, que em seu imenso amor e carinho possa nos abençoar. E neste momento, com muito carinho e amor, pedimos a autorização para encerrarmos este Evangelho no Lar. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos voltando, pessoal, lentamente, sentindo tranquilamente o nosso corpo físico, agradecendo a Deus pela nossa existência, agradecendo a Jesus, recebendo aí as últimas vibrações do passe. Enquanto eu mando um abraço para vocês aí, vai escrevendo o nome, a cidade, o estado onde vocês moram, porque ajuda, né? Quanto mais comentários, ajuda o Evangelho a chegar a mais pessoas e não esqueça, de curtir, pessoal. Às vezes eu vejo mais pessoal aqui no chat e nem todo mundo curte, então curta o Evangelho, nos ajude aí neste momento, é muito importante a sua curtida. Um abraço para a Sueli Silva, Deus te abençoe. Dani Marques, grande abraço, deixou uma mensagem para nós na semana passada. Miriam Senra, de Além Paraíba, um grande abraço. Renata Maria. Joana Dark de Jesus, da cidade de Unai, Minas Gerais. Sidney Bica. Adão James Pereira, abraço. Cristina Rodrigues de Jesus, abraço. Iva Araújo, abraço. Branca Ramos, de São Paulo, capital. Deus abençoe. Sônia Marinho, de São José, acho que é São José do Rio Preto, ela não completou aqui. Mônica Pereira, abraço. Graça Lira, de João Pessoa, na Paraíba. Beth Gomes, sempre nos ajuda aqui também.
Tames Carlos, Deus abençoe. Branca Ramos, já falei, perdão. Arthur Câmara, abraço, amigo. Rosane, Beatriz de Azevedo. Lenice Pessotto, de São Paulo, capital. Júnior, de Salvador, Bahia. Zuleide Russo. Isamar Chamorro. Clarice Costa. Luciene Francisca, de Choupana, em Goiás. Do Rio de Janeiro, Maria José. Abraço. Tatiana Martins, de São Paulo, capital. Abraço. Dina, do Rio de Janeiro, abraço. Porto Velho, o Adão James é de Porto Velho, Rondônia. Edilane Cabreira, abraço. Gislene Natália, de Belo Horizonte, Minas Gerais, abraço. Vânia Souza, de Alvorada, no Rio Grande do Sul. Dias Dávila, da Bahia. Janda Marinês, de Brejão, em Pernambuco. Maria Horner, dos Estados Unidos. Norma Carvalho, do Rio de Janeiro, abraço. Sandra, de Portugal. Elci Barreto, da Espanha. Conceição Costa, da cidade do Porto, de Portugal. Lara Brito, Teresópolis, Rio. Tom Marco Antônio, um abraço. Marta de Paula Santiago, de Correntes, Pernambuco. Márcia Liana, um abraço, Deus te abençoe. Falou que está fazendo evangelho há um mês, que coisa boa. Cristina Nunes, Rio Verde, Goiás, abraço. Delcler, um abraço também. Muitas regiões também, né, enfrentando chuvas, né, pessoal? Vamos vibrar também para este momento, né? Esse mês tem sido aí um momento de muitas chuvas em todas as regiões do Brasil. A gente vibra também pelo nosso país mais uma vez. Eu agradeço a cada um de vocês pelo abraço, que vocês possam receber vibracionalmente. E domingo que vem nós estamos de volta, se Deus quiser.